Milagre comprovado. Homem liberto de pedra na vesícula. Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, um dia comum para muitos, mas que se tornaria inesquecível para mim e minha família. O sol brilhava forte sobre a cidade, e o ar estava quente, mas dentro de casa, um frio estranho começava a tomar conta do meu corpo. Eu estava sentado na sala, conversando com minha esposa após o almoço, quando de repente senti uma dor aguda no lado direito da barriga, bem embaixo das costelas. Era como se uma faca estivesse sendo cravada devagar, com uma pontada que ia aumentando a cada minuto. No começo tentei ignorar, achando que fosse apenas uma indigestão ou algum desconforto passageiro, mas a dor não passava. Pelo contrário, ela se espalhava pelas costas e parecia queimar por dentro. Minha esposa, percebendo minha expressão de sofrimento, perguntou o que estava acontecendo. Eu, com a voz já trêmula, respondi, não sei, mas está doendo muito. Ela colocou a mão na minha testa e sentiu que eu estava suando frio, apesar do calor do dia. Decidimos esperar um pouco, mas a dor só piorava. Cada movimento, cada respiração mais funda, era como se algo estivesse rasgando minhas entranhas. Minha esposa, preocupada, ligou para meu irmão, que é cooperador na congregação cristã, e ele veio rapidamente. Ao me ver dobrado de dor, ele não hesitou. Precisamos levá-lo ao médico agora. Mas eu, mesmo com a dor insuportável, resisti. Vamos orar primeiro, disse, com a voz fraca. Se for da vontade de Deus, Ele vai nos mostrar o que fazer. Nos ajoelhamos ali mesmo, na sala, e meu irmão começou a orar com uma fé que me fortalecia. Ele pediu a Deus que, se fosse da sua vontade, me curasse naquele momento, mas que, se fosse necessário ir ao médico, que nos desse sabedoria para tomar a decisão certa. Enquanto ele orava, eu sentia as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, não só pela dor física, mas pela angústia de não saber o que estava acontecendo comigo. A dor não passou imediatamente, mas uma paz estranha encheu meu coração. Meu irmão olhou para mim e disse, vamos ao hospital. Deus vai estar conosco. Minha esposa pegou a Bíblia e leu algumas palavras de confiança, enquanto eu me arrastava até o carro, apoiado nela e no meu irmão. Cada passo era uma tortura, mas eu sabia que não estava sozinho. Chegando ao hospital, fui atendido rapidamente. O médico, ao me examinar, franziu a testa. Você está com sintomas de cólica biliar, ele disse. Vou pedir um ultrassom para confirmar, mas acho que pode ser pedra na vesícula. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como um trovão. Pedra na vesícula? Eu nunca tinha tido nada parecido. Como isso poderia estar acontecendo comigo? O exame foi feito na hora, e o resultado confirmou que o médico suspeitava. Uma pedra de quase 2 centímetros estava obstruindo o ducto biliar. O médico explicou que era um caso grave, que eu precisaria de cirurgia com urgência, pois a pedra poderia causar infecção, pancreatite ou até mesmo romper a vesícula. Minha esposa, ao ouvir isso, segurou minha mão com força, e eu vi o medo em seus olhos. Mas mesmo com a notícia ruim, uma voz dentro de mim dizia, confie em Deus. Lembrei-me das muitas vezes em que ouvi os irmãos na congregação testemunharem sobre cura e livramento. Lembrei-me das orações que subiam ao céu em cada reunião, dos hinos que cantávamos com fé. E naquele momento eu sabia que não poderia desanimar. Meu irmão ligou para alguns cooperadores e irmãos da igreja, pedindo oração. Em poucas horas, dezenas de pessoas estavam intercedendo por mim. Alguns vieram ao hospital, outros oravam em suas casas, mas todos com o mesmo propósito, pedir a Deus que me curasse. Eu sentia aquele amor, aquela união como um manto me envolvendo. Naquela noite, enquanto aguardava a cirurgia marcada para a manhã seguinte, a dor parecia insuportável. Os analgésicos que me deram aliviavam um pouco, mas não tiravam por completo o sofrimento. Minha esposa ficou ao meu lado a noite toda, segurando minha mão, lendo passagens da Bíblia e orando. Em certo momento, ela olhou para mim e disse, Deus não nos abandonou, Ele vai nos dar um testemunho. Eu queria acreditar, mas a dor e o medo às vezes nublavam minha fé. Então fechei os olhos e comecei a orar em silêncio. Senhor, eu não mereço nada, mas te peço por misericórdia. Se for da tua vontade, tira esta pedra do meu corpo. Eu confio em ti mesmo que não entenda. Dá-me forças para passar por isso, e se for preciso a cirurgia, que tudo corra bem. Mas se o Senhor quiser, cura-me agora, para que muitos vejam a tua glória. Na manhã seguinte fui levado para a sala de cirurgia. Os médicos e enfermeiros estavam prontos, e eu, mesmo com medo, tentei me manter firme. Antes de me anestesiarem, o médico me olhou e disse, vamos fazer tudo para que dê certo. Eu apenas acenei com a cabeça e sussurrei, Deus está no controle. Mas algo inesperado aconteceu.
Enquanto me preparavam para a anestesia, senti uma onda de calor percorrer meu corpo, como se uma mão invisível estivesse me tocando. De repente, a dor que me atormentava há mais de 24 horas simplesmente desapareceu. Foi tão súbito que cheguei a duvidar se estava realmente sentindo aquilo. Doutor, eu disse, surpreso, a dor passou. O médico olhou para mim com ceticismo. É efeito da medicação, ele respondeu. Mas eu sabia que não era. A dor tinha sumido de uma forma que não era natural. Mesmo assim, como a cirurgia já estava programada, eles decidiram prosseguir com um novo ultrassom para confirmar a posição da pedra antes de operar. O resultado do ultrassom deixou todos boquiabertos. A pedra de quase 2 centímetros não estava mais lá. O ducto biliar estava livre, sem nenhuma obstrução. O médico, incrédulo, repetiu o exame 2 vezes, mas o resultado era o mesmo, não havia mais sinal da pedra. Ele me olhou com uma expressão que misturava espanto e curiosidade. Isso não é comum, ele disse. Pedras desse tamanho não desaparecem sozinhas. Eu sorri, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Deus fez um milagre, respondi. O médico não disse mais nada, mas eu vi em seu rosto que ele tinha presenciado algo que não podia explicar pela medicina. Quando contei aos meus familiares e aos irmãos da igreja, a notícia se espalhou rapidamente. Muitos vieram me visitar no hospital, e juntos louvamos a Deus por aquele livramento. Minha esposa chorava de alegria, agradecendo ao Senhor por ter ouvido nossas orações. Meu irmão, que tinha orado tanto por mim, abraçou-me forte e disse, Deus é fiel. Ele nunca nos abandona. Nos dias seguintes, fiz novos exames para confirmar que tudo estava bem. Os médicos não encontraram nenhuma explicação científica para o desaparecimento da pedra, mas para mim e para os que creem, não havia dúvida. Deus tinha operado um milagre. A pedra que estava ali, comprovada por exames, simplesmente não existia mais. Era como se nunca tivesse estado lá. Esse milagre não foi apenas uma cura física, mas uma renovação da minha fé. Aprendi que mesmo nos momentos mais difíceis, quando a dor e o medo querem nos dominar, Deus está presente. Ele ouve nossas orações, mesmo que sejam ditas com lágrimas e voz trêmula. Ele conhece nosso sofrimento e no seu tempo, age de forma poderosa. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus usou aquela prova para me aproximar ainda mais dele. Vejo como a união dos irmãos em oração faz diferença. Vejo como a fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, pode mover montanhas, ou, no meu caso, fazer uma pedra desaparecer. Não tenho palavras suficientes para agradecer a Deus por esse livramento. Não foi por meu mérito, mas pela sua infinita misericórdia. Cada dia que acordo sem dor, cada refeição que faço sem desconforto, é um lembrete de que Ele é fiel. E cada vez que conto este testemunho, meu coração se enche de gratidão por fazer parte de um povo que crê nos milagres do Deus vivo. Que este relato sirva para fortalecer a fé de quem está passando por provas. Que sirva para lembrar que não importa quão grande seja o problema, Deus é maior. Ele não mudou. Ainda hoje, assim como nos tempos bíblicos, Ele ouve, Ele vê e Ele age. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. A noite em que recebi a notícia do exame foi uma das mais longas da minha vida. Depois que o médico me mostrou o laudo e falou sobre a necessidade de cirurgia, senti um peso no peito que não era só físico. Era como se o medo quisesse me sufocar, mas ao mesmo tempo, uma voz quietinha no meu coração dizia, confia em mim. Não era uma voz audível, mas uma certeza que só quem já passou por provas assim entende. Era Deus falando direto na alma. Cheguei em casa e não consegui esconder das minhas filhas que algo estava errado. A mais nova, que na época tinha apenas 9 anos, olhou para mim com aqueles olhos cheios de inocência e perguntou, pai, o senhor está doente? Não queria assustá-las, mas também não podia mentir. Sentei no sofá, chamando-as para perto e disse, filhas, o médico achou uma pedra na minha vesícula. Vamos orar para que Deus tire porque Ele é poderoso. Elas não questionaram, não ficaram desesperadas. Apenas juntaram suas mãozinhas às minhas e começaram a orar com uma fé que me envergonhou, porque naquele momento eu ainda estava lutando contra a dúvida. A mais velha, com 12 anos, orou assim, Senhor Jesus, o Senhor sabe que o papai precisa ficar bom. A senhora já curou muita gente na Bíblia e o Senhor não mudou. Tira essa pedra do corpo dele, por favor, para a gente continuar te servindo juntos. Aquilo me quebrou. Como um homem adulto batizado nas águas, eu ainda estava tremendo por dentro, enquanto minhas filhas, com tanta simplicidade, entregavam tudo nas mãos de Deus. Foi ali que entendi, a fé não é questão de idade nem de conhecimento. É questão de confiança. Naquela mesma noite, depois de deitar, a dor veio com força. Era como se uma faca estivesse cravada no meu lado direito.
Não conseguia me mexer, o suor frio escorria pelo rosto, e as lágrimas vieram sem controle. Minha esposa, que já tinha passado por tantas provas ao meu lado, segurou minha mão e disse: "Vamos orar mais uma vez." Não eram palavras vazias. Era uma mulher que já tinha visto Deus agir na nossa família e não duvidava que Ele faria de novo. Começamos a clamar em voz baixa, porque as meninas já dormiam, mas com uma intensidade que só quem está no vale da sombra da morte entende. Senhor, o Senhor disse que as nossas dores, o Senhor sente. Que o Senhor é nosso médico. Que a Tua palavra é remédio para o nosso corpo. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor vai me curar. Não pela minha justiça, mas pelo Teu sangue derramado na cruz. Em nome de Jesus, eu recebo a minha cura agora. A dor não passou na hora. Não houve um alívio instantâneo como alguns testemunhos que a gente ouve. Mas algo mudou dentro de mim. Uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de saber que Deus tinha ouvido. No dia seguinte fui ao culto como sempre. Não contei para ninguém ainda, porque não queria que fosse por pena que orassem por mim. Queria que fosse por fé. Mas o irmão que presidia a reunião, sem saber de nada, escolheu o Salmo 34, 19 para ler. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aquilo foi como um soco no estômago. Não de dor, mas de confirmação. Deus estava falando comigo ali na frente de todos como se dissesse: "Eu estou no controle." Depois do culto, o irmão me chamou e perguntou: "Irmão, você está bem? Vi que você está pálido." Não aguentava mais esconder. Contei tudo, desde o exame até a dor da noite anterior. Ele não hesitou. Pôs a mão no meu ombro e orou comigo ali mesmo, no pátio da igreja, com outras pessoas ao redor que nem sabiam o que estava acontecendo, mas que, ao ouvirem, também levantaram suas vozes a Deus. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Foi um clamor simples: "Senhor, Tu és o mesmo Deus que abriu o mar, que fez o sol parar, que ressuscitou Lázaro. Não há impossível para Ti. Cura o nosso irmão para a Tua glória." Os dias seguintes foram de espera. O médico tinha marcado novos exames para confirmar o tamanho da pedra e definir a data da cirurgia. Minha esposa e eu continuávamos orando, mas, confesso, havia momentos em que a dúvida batia: e se Deus não quiser me curar assim? E se a cirurgia for necessária? Mas toda vez que esses pensamentos vinham, eu lembrava das palavras do irmão na reunião: Deus não muda. Se Ele curou ontem, Ele cura hoje. E isso me sustentava. Até que chegou o dia do exame de controle. O técnico que me atendeu era o mesmo da primeira vez, e ele até brincou: "Vamos ver como está essa pedrainha, hein?" Deitei na maca e enquanto ele passava o aparelho no meu abdômen, eu orava em silêncio: "Senhor, se for da Tua vontade, que eles não encontrem nada." O técnico ficou quieto por um tempo, mexendo no equipamento, ajustando a tela. Depois, virou para mim com uma expressão que não consegui decifrar de primeira. "Estranho." Ele murmurou. Meu coração acelerou. "O que foi?" Perguntei. Ele balançou a cabeça, como se não acreditasse no que estava vendo. "Não tem nada aqui. Não tem pedra nenhuma." Eu não gritei. Não pultei de alegria ali na hora. Fiquei em silêncio, porque era como se Deus estivesse ali, naquelas 4 paredes, me dizendo: "Eu te ouvi. Eu te curei." O técnico, que não era crente, ficou tão impressionado que perguntou: "O senhor fez algum tratamento? Tomou remédio?" Balancei a cabeça. "Não. Só orei." Ele não disse mais nada, mas vi nos olhos dele que aquilo tinha mexido com algo dentro dele. Quando saí do consultório, liguei para minha esposa. Minha voz tremia, não de emoção, mas de reverência. Eles não acharam nada. Do outro lado, ouvi um soluço abafado. Não era choro de tristeza, era choro de gratidão. "Glória a Deus," ela disse. E foi isso. Não precisávamos de mais palavras. Deus tinha falado. Naquela noite em família nos ajoelhamos e agradecemos. Minhas filhas, que tinham orado com tanta fé, agora viam a resposta. A mais nova perguntou: "Pai, Deus tirou a pedra porque a gente pediu?" Eu a abracei e disse: "Sim, filha. Deus ouve a oração dos seus filhos. Não porque a gente é bom, mas porque Ele é bom." E ali, na sala da nossa casa, com as luzes apagadas e só a claridade da lua entrando pela janela, sentimos a presença de Deus de uma forma que não dá para explicar. Era como se Ele estivesse ali, sorrindo para nós, dizendo: "Confiem em mim sempre." Nos cultos seguintes contei o testemunho. Não para me glorificar, mas para que outros soubessem que Deus ainda opera milagres. E sabe o que aconteceu? People começaram a se aproximar depois das reuniões para contar suas próprias provas. Um irmão que estava com problema no coração, uma irmã com dor nas costas há anos, um jovem com enxaqueca constante. Todos queriam orar, todos queriam crer que Deus poderia fazer por eles o que tinha feito por mim.
Um dos momentos que mais me marcou foi quando um irmão mais velho, que já tinha passado por várias cirurgias, me chamou de lado e disse: "Irmão, eu também tenho pedra na vesícula. Já marquei a cirurgia, mas depois do seu testemunho, vou adiar. Vou orar mais. Se Deus fez por você, pode fazer por mim." Não sei se ele recebeu a cura da mesma forma, mas sei que a fé dele foi renovada. E isso para mim foi tão valioso quanto a minha própria cura. Hoje, quando sinto alguma dorzinha qualquer, um desconforto passageiro, não entro em pânico. Lembro daquele milagre e digo: "Senhor, tu já me curaste uma vez. Eu confio em ti de novo." Não é que eu não sinta medo às vezes. Sou humano. Mas agora eu sei que o medo não pode ser maior do que a minha fé, porque Deus já provou que é fiel. Às vezes, quando estou sozinho, penso naqueles dias de angústia antes da cura. E me pergunto: o que teria acontecido se eu tivesse desistido de orar? Se tivesse deixado o medo vencer? Mas Deus, na sua bondade, não deixou. Ele me segurou pela mão, mesmo quando eu não sentia. E hoje, quando vejo irmãos passando por provas semelhantes, eu digo: não pare de orar. Deus ouve. Pode não ser no seu tempo, pode não ser do jeito que você espera, mas Ele ouve. E quando Ele age, não há dúvida de que foi Ele. Esse milagre mudou minha vida de muitas formas. Me fez valorizar mais as pequenas coisas: um café da manhã sem dor, uma caminhada com a família, um culto onde posso cantar sem desconforto. Coisas que antes eu não dava valor, hoje são motivos de gratidão. Porque eu sei que poderia não estar aqui, ou estar vivendo com limitações. Mas Deus, em sua misericórdia, me deu não só a cura, mas uma nova perspectiva. E tem mais uma coisa que aprendi: milagres não são só para nós. Eles são para fortalecer a igreja, para trazer de volta os que estão desanimados, para mostrar aos que duvidam que Deus é real. Cada vez que conto esse testemunho, vejo olhos se encherem de lágrimas, mãos se levantarem em louvor, corações se encherem de esperança. E isso me faz entender que a minha cura não foi só para mim. Foi para a glória de Deus e para a edificação dos irmãos. Hoje, quando vejo alguém doente na congregação, não fico só dizendo: "vou orar por você." Eu oro ali mesmo, com fé, porque sei que Deus pode fazer o mesmo por essa pessoa. Não é presunção. É confiança no Deus que não muda. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que alimentou milhares com 5 pães, que ressuscitou mortos, é o Deus que ainda hoje opera em meio ao seu povo. E se você está lendo isso e passa por uma prova de saúde, ou qualquer outra dificuldade, quero dizer: não desanime. Deus não se esqueceu de você. Ele vê suas lágrimas, ouve seus gemidos, conhece suas noites em claro. E no momento certo, Ele vai agir. Pode não ser da forma que você espera, pode não ser no tempo que você quer, mas Ele vai agir. Porque Ele é bom. E Ele ama você mais do que você pode imaginar. Que este testemunho não seja só uma história bonita, mas um lembrete de que servimos a um Deus vivo, que ainda hoje faz milagres. Que ainda hoje cura. Que ainda hoje liberta. Que ainda hoje sustenta. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Amém.